Días. Good morning, everyone. Bom dia. Les doy la bienvenida a todos y Olá, a muito bom todas a dia. este evento de la Organización Bem-vindos e Panamericana de bem-vindas. la Salud sobre el Día Esse Mundial evento de la da Tuberculosis. OPAS sobre o Dia Quisiera Mundial da informarles que Tuberculose. tenemos Eu gostaria traducción de informar que simultánea a nós tres contamos com idiomas, serviço de español, inglés interpretação y simultânea em portugués, espanhol, y em ustedes inglês e pueden elegir português. el idioma de su Se preferencia quiserem, utilizando el icono del globo que pueden ver escolham en la parte inferior de sus o canal pantallas. de áudio For this através webinar, do we will have ícone simultaneous que translation in aparece na English, sua Spanish, tela. and Portuguese. And at the Portanto, bottom of the falaremos em screen, you espanhol, will em see português, a em globe, and if inglês. you click on the Notem que interpretation globe, existe you can o select the ícone language of na parte de your baixo da preference. tela do seu Soy computador Pedro para Abedillo, selecionar asesor regional de o áudio. Eu sou tuberculosis de la Pedro Organización Abelhiro, sou Panamericana de la assessor Salud y voy eh, a ser su moderador da para este OPAS evento. para Como saben, tuberculose e cada vou ser año o el 23 de moderador. marzo Vocês se sabem conmemora el que Día Mundial no de final la de março, a Tuberculosis, cada ano un nós día que comemoramos sirve o Dia para Mundial da poder recordar a Tuberculose, todas que las serve para personas poder que han relembrar siendo a todas afectadas as por esta pessoas enfermedad que que es foram ou prevenible estão sendo y curable afetadas y por para essa doença concienciar e que é sobre uma esta doença enfermedad, curável, prevenível. mostrar y E, poder obviamente, temos reflexionar que ter essa consciência sobre sobre los essa avances que doença se e poder están refletir sobre realizando os y así poder avanços movilizar que têm nuestro compromiso acontecido. E é de assim tal que nós manera que nos podemos permita firmar o nosso cumplir con las compromisso para que nós ambiciosas possamos metas que cumprir tenemos com para el fin as de la metas ambiciosas que nós tuberculosis. temos Como vamos eh, a ver a lo largo de este para o fim evento, da tuberculose. Como sabemos que vamos saber que tenemos durante esse desafíos evento muy nós temos importantes en la desafios muito región para la importantes com respuesta a la relação à nossa tuberculosis, un região, principalmente com retroceso relação à ligeramente tuberculose. importante de la Houve um epidemia de retrocesso, tuberculosis uma piora desde da la pandemia epidemia da del tuberculose a COVID-19 y partir da necesitamos, por pandemia de tanto, una Covid-19. respuesta Necessitamos, urgente portanto, para mostrar uma revertir resposta esta situación. urgente Sin para embargo, poder también vamos a virar essa discutir hoy situação. cómo Entretanto, tenemos vamos esas também discutir oportunidades hoje para como poner a la temos muitas región en el oportunidades para camino colocar a hacia el nossa fin de região la tuberculosis. Sabemos num que caminho tenemos até o compromisos fim firmes da tuberculose. Nós asumidos temos por los compromissos líderes firmes e mundiales assumidos que pelos pueden líderes mundiais proporcionar fuerte que podem impulso para proporcionar acelerar la forte respuesta impulso y como para vamos a ver, acelerar a tenemos resposta. E a como nuestra nós também vamos disposición ver, nós temos à nossa tecnologías, disposição innovaciones tecnologias, que inovações pueden que acercar hacia el fin de podem, la obviamente, tuberculosis. nos Y colocar justamente nessa ese es reta para o fim el da espíritu tuberculose. y el lema É del Día justamente esse o Mundial de este espírito año. do Sí, lema podemos poner fin a desse la Dia Mundial da tuberculosis, Tuberculose. compromiso, Sim, inversión se y resultados, podemos que es un colocar fim à llamado para que tuberculose, podamos compromisso, acelerar el investimentos e progreso hacia el resultados. fin de Esse é la um chamado para tuberculosis que nós y para possamos que este acelerar año esse progresso até o 2025 fim, sea el para de terminar a realmente que tuberculose e reformemos que todos los 2025 compromisos que seja o tenemos. ano no qual nós Y transformamos todos os nossos justamente compromissos que ese nós es el temos em ação. objetivo que tenemos para el evento Obviamente que esse é o de objetivo hoy. Por para ello, o evento de contamos hoje. con la Por isso, participación contamos com a de participação invitados de de excepción que van a convidados compartir de con expressão. nosotros su Eles vão visión, compartilhar conosco ejemplos sua missão, importantes de seus cómo están exemplos avanzando importantes de como estão en esta sendo dirección, feitos ejemplos os de avanços compromiso, de nessa direção inversión e os y cómo exemplos de están obteniendo compromisso, de resultados investimento para e como nós acelerar su estamos obtendo camino al resultado para fin de la acelerar esse tuberculosis. caminho La eh, agenda del día de hoy para está terminar e encabezada por poner um nuestro fim à director de la tuberculose. Nós Organización temos Panamericana de la Salud, conosco el hoje o doctor nosso Jarbas diretor Barbosa. da Vamos a continuar con la Organização doctora Pan-Americana da Saúde, a Mónica doutora Jaro Alonso, Barbosa, jefa depois de la teremos unidad a de doutora VIH, Mônica IPS, A. Alonso, hepatitis da virales y unidade de tuberculosis en la oficina de OPS en HIV, Washington. Y vamos a V, contar con la participación doenças de las autoridades de salud de sexualmente tres transmissíveis, países de hepatite la región. viral e da Contaremos OPAS, e também con las teremos palabras del a doctor presença de Víctor três Atala, países ministro de Salud da de região. la Dr. Vítor República Atala, ministro da Dominicana. Saúde da También República el doctor Dominicana. Draurio Também teremos a Barreira, presença que es do Dr. director del Draulio Barreira, que é Departamento de diretor do VIH, Departamento SIDA, de Tuberculosis, HIV, Hepatitis Virales e AIDS, IPS tuberculose, de la hepatite Secretaría de viral, Salud y Vigilancia Ambiental del Ministerio de Salud STDs Brasil e da y el Secretaria doctor da Eric Saúde e Vigilância Carapena Ambiental do Sánchez, Ministério da Saúde do viceministro de Brasil, Salud Dr. Pública Ronaldo del Pérez, Ministerio de diretor Salud de Políticas e de Gestão de Saúde do Pero Ministério sin da más, Saúde de El quiero Salvador. darles las E, gracias sem mais delongas, a toda gostaria la de dar audiencia que nos agradecimento a acompaña todos el os día que de hoy nos por nos estar acompanham aquí con hoje nosotros. e Y por ahora estarem aqui me conosco. gustaría ceder el Eu gostaria espacio a agora de nuestro passar director, el a doctor palavra Jarbas ao nosso Barbosa, diretor, para que dé las Dr. palabras Jarbas de Barbosa, apertura y de lanzamiento para del que Día faça Mundial de la a Tuberculosis. abertura e Por favor, lançamento do doctor Dia Mundial da Barbosa, Tuberculose. Por adelante. favor, Dr. Barbosa, o senhor Gracias, tem Pedro. palavra. Muito obrigado, Pedro. Estimados, buenos días a Bom, todos y bom todas. dia a todos e a Excelentíssimo todas. Dr. Vitor Atala, ministro de Salud de la Excelentíssimo República Dr. Vítor Dominicana, que Atala, creo va a ministro da participar Saúde por da video. República Dominicana, que eu acho que vai participar por Excelentíssimo vídeo. Dr. Eric Ricardo Excelentíssimos Peña Dr. Sánchez, vice-ministro Eric de Salud de Ricardo Penha Perú. Sanches, o Estimado Braulio vice-ministro da Barreira, diretor Saúde del do Peru. Departamento de VIH-Sida, Meu de caro Tuberculose, Drauro Hepatitis Barreira, Virales, diretor do IPS, de la Departamento de Secretaría de Salud y HIV, Vigilância AIDS, Ambiental
tuberculose, hepatites virais e
STD, da Secretaria de Saúde e da Vigilância Ambiental do Ministério da Saúde do Brasil. Caros participantes e colegas, tenho o prazer de dar as boas-vindas a todos a esse evento em comemoração do Dia Mundial da Tuberculose. O lema deste ano, sim, podemos acabar com a tuberculose. Compromisso, investimento, resultados. Esse é um apelo à esperança, à urgência, à responsabilidade. E isso reafirma a necessidade de acelerar a implementação de intervenções para acabar, por fim, com a tuberculose, a doença infecciosa que mais morte causa no mundo. A situação da tuberculose na região das Américas exige nossa atenção imediata. Em 2023, estima-se que 35 mil pessoas perderam a vida para a tuberculose, um aumento de 48% em relação a 2019. Uma em cada 3 mortes foi associada à co-infecção pelo HIV. Além disso, estima-se que 342 mil pessoas contraíram tuberculose, o que representa um aumento de infecção nesse mesmo período. Os países da região fazem esforços importantes para responder a essa situação, o que se reflete no aumento no número de pessoas que acessam o diagnóstico e o tratamento. Em 2023, mais de 265 mil pessoas receberam tratamento, 9% mais do que no ano anterior. E isso é o número mais alto das últimas décadas. No entanto, desafios complexos permanecem. Os determinantes sociais da saúde, como a pobreza, a desnutrição, estigma, a discriminação, bem como o acesso inadequado aos cuidados e atendimentos, continuam sendo as principais barreiras para o progresso no sentido de acabar com a tuberculose. Baixa renda, pessoas privadas da liberdade, migrantes, populações indígenas, enfrentam um risco maior devido às suas condições de vida e devido à falta de acesso aos serviços de saúde. A ausência de estratégias adequadas para eliminar as barreiras e garantir o direito à saúde para essas pessoas, incluindo o acesso a diagnósticos, tratamento da tuberculose, continua sendo um desafio importante na nossa região. Um exemplo claro desse impacto desproporcional sobre essas populações é a situação nas prisões, onde a prevalência de tuberculose é de até 100 vezes mais alta ou maior do que na população de uma forma geral. Isso destaca a necessidade de fortalecer de forma urgente nossas estratégias de saúde no âmbito prisional, melhorando simultaneamente a cooperação entre o sistema de justiça e o setor da saúde. É certo, a eliminação da tuberculose requer uma resposta multissetorial, incluindo a participação efetiva da sociedade civil e das comunidades afetadas. É fundamental garantir que as pessoas estejam no centro da resposta, promovendo políticas integradas, acesso equitativo ao atendimento e o compromisso de todos os setores. Agora continuo a minha apresentação em inglês. Apesar dos muitos desafios, há motivos para o otimismo. Temos tecnologias, inovações que podem reverter a tendência e mudar o curso da epidemia. Por exemplo, a radiologia digital com leitura assistida por inteligência artificial é uma tecnologia poderosa para aumentar a detecção precoce nas populações mais vulneráveis e de difícil acesso, bem como nas áreas mais afetadas pela tuberculose. Testes moleculares rápidos para o diagnóstico precoce de tuberculose e tuberculose resistente a medicamentos, e também os tratamentos abreviados e totalmente orais, apoiados pela telemedicina, melhorarão o sucesso do tratamento e reduzirão o impacto social e econômico da doença. A OPAS está apoiando os países dessas inovações em vários locais, como o Brasil, República Dominicana, Salvador, Guatemala, Paraguai, Peru e outros. E estão avançando nessa direção. Além disso, a iniciativa de eliminação de doenças, que visa eliminar mais de 30 doenças transmissíveis e condições associadas a 2030, incluindo a tuberculose, promove um modelo de atenção integral que otimiza recursos, promove
sinergias para minimizar a duplicação, melhora a qualidade do atendimento e garante melhor acesso aos serviços de saúde. Com essas ferramentas, continuaremos trabalhando com o governo, sociedade civil, parceiros, para fortalecer a liderança, o investimento, a inovação, a colaboração multissetorial, colocando as pessoas no centro de nossos esforços. Para alinhar com o assunto desse ano, eu estimulo a todos que firmem o compromisso que é necessário, um compromisso político, em todos os níveis, para implementar os instrumentos e inovações disponíveis. Em segundo, fazer investimentos. Financiamento adequado é essencial para incorporar as inovações, cerrar essas lacunas no acesso à prevenção, diagnóstico, tratamento, cuidados. E, finalmente, entregar os compromissos que devem estar transformados em ações concretas, em colaboração com as comunidades e partes interessadas para ampliar a cobertura das intervenções efetivas. Comprometa-se agora, invista agora, entrega agora. Juntos podemos acabar com a tuberculose. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, doutor diretor, Dr. Barbosa, por essa inspiração no nosso trabalho para esse futuro próximo. E são claras as ações que devem ser implementadas e, obviamente, a preocupação sobre essa situação de aumento da tuberculose na região e, obviamente, por destacar a necessidade de acelerar os nossos esforços e dar uma volta a esse problema. Então, muito obrigado, doutor Barbosa, por estar aqui conosco. Agora, no nosso próximo palestrante é a doutora Mônica Alonso, chefe da unidade de HIV e doenças sexualmente transmissíveis, hepatite viral, da OPAS. Obviamente, com o trabalho que nós temos de aceleração para a eliminação da tuberculose. Doutora Alonso tem palavra. Muito obrigado, Pedro. É uma honra também de estar aqui, podendo compartilhar esse momento com os senhores e senhoras. E espero que possam ver a minha apresentação. Na minha apresentação, estaremos fazendo uma revisão sobre a situação da tuberculose e vamos proporcionar, então, uma lista de prioridades para a eliminação da tuberculose na nossa região, na região das Américas. Então, vou começar a falar em espanhol. Aqui temos os indicadores que já são de conhecimento de todos os senhores sobre a taxa de incidência e número de mortes estimadas por tuberculose. Como o Dr. Barbosa já mencionou, vemos um aumento crescente e constante do índice de incidência, com um aumento de mais de 20% desde 2015. Na verdade, essa é a basal da nossa estratégia para pôr um fim à TB. E um aumento de 6% com relação ao ano anterior, desde 22 até 23. Da mesma forma, o número de mortes apresenta um aumento muito grande. São 44% de aumento desde 2015. E podemos, enfim, todos sabemos como a região das Américas foi uma região das mais afetadas pelo Covid e também tivemos uma interrupção importante nos serviços de tratamento à tuberculose. Isso em conjunto com o aumento da transmissão da TB. Isso causou esse aumento importante de número de pessoas falecidas por tuberculose. Uma imagem semelhante se deve ao número de casos relatados em tuberculose na nossa região. Podemos ver aqui na parte laranja, na linha laranja do gráfico, 264 mil pessoas notificadas por tuberculose em 2023, o número mais alto, de fato, das últimas décadas. E sabemos que iria uma lacuna aí de 76 mil pessoas com tuberculose que não haviam sido diagnosticadas. Nós sabemos mais ou menos quem são essas pessoas. São pessoas, como o Dr. Barbosa já mencionou, são aquelas que têm privações alimentares, obviamente que têm contato com tuberculose. Quase 25% dessas pessoas são pessoas que vivem com HIV e, de maneira muito importante, é importante saber que são pessoas que vivem em zonas geográficas de alta incidência de tuberculose. Ou seja, esses são os hotspots.
e outras populações vulneráveis. E para fechar essa brecha no diagnóstico, nós contamos com ferramentas fundamentais, como são aqueles testes rápidos, teste molecular rápido para o diagnóstico inicial da TB nas Américas. Entretanto, ainda que nossa meta seja de 100% nos diagnósticos utilizando essas provas moleculares rápidas, ou esses testes moleculares rápidos, entretanto, em 2023, aproximadamente 47% dos diagnósticos de tuberculose haviam sido realizados com essa prova eh, de forma inicial, como diagnóstico inicial. É importante, portanto, acelerar o uso desses ensaios ou testes moleculares rápidos até 100% e monitorar o diagnóstico tardio. Com essa expansão dessas provas ou testes rápidos moleculares, assim também poderia haver uma redução no tempo de demora até o momento do diagnóstico. Contamos com informação relacionada ao número de pessoas que estão privadas da liberdade na nossa região e no mundo. Vale a pena mencionar o rápido crescimento dessas pessoas. Desde 2000, a região das Américas aparece no gráfico do lado esquerdo. Fora os Estados Unidos, teve um maior aumento de 161% no número de pessoas privadas de liberdade na nossa região. Vemos do lado direito como isso está associado com um aumento na nossa região das Américas. Essa é a única região que tem esse aumento na taxa, no índice de incidência de TB em prisões, como nós vemos aqui no gráfico em linha vermelha, com este aumento de incidência da doença. E, em comparação com as outras regiões do mundo, todas apresentam uma incidência com tendência crescente. Sabemos que as pessoas privadas de liberdade correspondem a 9% dos casos relatados de TB. O impacto da tuberculose nesse contexto de cárceres é muito maior. Uma estimativa de quase 30% dos casos de tuberculose surgem justamente a partir de casos de pessoas privadas de liberdade. Obviamente que essa porcentagem pode variar de país para país, mas a nível regional, essa é a situação. Esses são os números, a estimativa de números, para que vocês possam entender a importância de abordar a tuberculose nesses contextos. Também temos modelos. Veja só, este artigo de Mabuk mostra como a combinação de diferentes intervenções, como varredura massiva, de fazer um screening nas instituições penitenciárias, ou também um screening combinado com o tratamento preventivo da tuberculose no início da vida carcerária tem um impacto muito importante para diminuir a incidência de TB. A combinação dessas intervenções pode reduzir a incidência de TB em prisões em quase 80%. E também nas nossas comunidades, podemos reduzir a incidência de até 40%. Também temos exemplos, como é o caso da doutora Alarcón e Ali, no Peru, como as ferramentas de busca ativa de casos, eles estão encontrando um número importante de pessoas na vida prisional. E quase a metade, de acordo com as informações, quase a metade das pessoas diagnosticadas com tuberculose com essa nova ferramenta, que é a radiografia digital com inteligência artificial, quase metade dessas pessoas eram pessoas em estadio subclínico, ou seja, eram assintomáticos. Portanto, essas informações nos permitem não somente encontrar mais pessoas infectadas, mas também permite colocar essas pessoas em um tratamento de forma muito rápida, com melhores resultados para a saúde da própria pessoa e também uma menor taxa de transmissão, tanto no contexto prisioneiro, ou prisional, ou carcerário, e também nas comunidades.
Do lado esquerdo, nesse gráfico, podemos ver a os resultados de cobertura desse screening em diferentes subpopulações. Temos uma recomendação muito forte de screening para a tuberculose em pessoas com HIV em contato e em prisões. Sim. Entretanto, ainda vemos que, mesmo assim, existe uma cobertura insuficiente de aplicação de ensaios de screening, e 28% em prisões, e também 18%, melhor dizendo, e também em muitos países. Não aparece aqui nesse gráfico, mas muitos países ainda não estão relatando esse tipo de detalhe e informação. Nós temos problemas com financiamento insuficiente para a incorporação dessas novas tecnologias e uma alta dependência de doadores. Como vemos aqui no mapa do lado direito, acima na tela, de 24 até 25, foram de 9 até 15 países de aumento desse tipo de equipamentos de radiografia portátil, inteligência artificial. Entretanto, ainda temos uma lacuna muito grande. Nós podemos ver que vários países estão encabeçando esse trabalho. Peru, Paraguai e Colômbia estão tendo ótimos resultados para poder encontrar mais casos de tuberculose. Também essas varreduras, através desse tipo de tecnologia, não somente servem para colocar as pessoas diagnosticar as pessoas e colocá-las em uma linha de tratamento, mas também isso se apresenta como uma entrega de tratamento preventivo contra a tuberculose, principalmente como a gente já havia mencionado. Pessoas privadas de liberdade, contatos e pessoas portadoras de HIV. Eu gostaria de mencionar alguns aspectos eh, da abordagem da co-infecção de TB e HIV, além do diagnóstico, provas moleculares, radiografia, todo esse tipo de screening. Nós também temos novas ferramentas que podem nos ajudar, principalmente naqueles casos de doença adiantada ou acelerada pelo HIV. Do lado esquerdo, podemos ver os resultados de 4 países: Guiana, Brasil, Paraguai, Trinidad e Tobago, onde nesses 4 países foi feito um screening em algumas instituições hospitalares com reactiva de TB-LAM en orina, donde se vio que o un alto porcentaje de a estos fita pacientes reativa eran positivos para al uso em urina. TB-LAM, es decir, Então, havia presentaban um resultado positivo tuberculosis para a utilizando tuberculose, esta utilizando somente prueba com en esse tecnología ensaio diagnóstica. de Vemos en tecnologia, el lado de la derecha de cómo el diagnósticos, com uma rendimiento fitinha de diagnóstico con las exame para diferentes urina. Do pruebas, lado tanto direito, el podemos ver TB-LAM aqui o como rendimento las diagnóstico pruebas nas rápidas diferentes moleculares provas presentan una ou testes. complementariedad muy Que importante. existe uma El LAM ayuda a complementariedade tener mayor importante, ou seja, rendimiento há uma diagnóstico en sobreposição. aquellas O personas LAM con VIH tem um con rendimento unos diagnóstico descuentos mais muy alto para bajos aquelas de pessoas que têm CD4, menos de 200 e conta incluso de menos mejor de en personas 200 con menos em de 100. Y CD4, además, esta prueba principalmente puede em menos de 100. realizarse a la Principalmente cabecera outra del coisa, essa paciente prova en pode ser pocos feita ali minutos. à cabeceira do paciente, isso em poucos Entonces, minutos. el uso Então, essa simultáneo doença, de estas esse pruebas uso puede simultâneo mejorar desses grandemente este testes rendimiento pode melhorar diagnóstico. muitíssimo o Quiero también rendimento destacar y da volver al nossa parte gráfico de nosso arriba de trabalho la de izquierda, diagnóstico. Eu gostaria cómo de destacar estaban aqui a importância no divididos, gráfico do lado se presentan esquerdo, los datos a divididos por divisão, como nuevos os dados diagnósticos são de apresentados de VIH forma que ya dividida, com llegaban en os una novos fase diagnósticos de avanzada HIV, e já tinha aí de uma fase muito inmunodepresión, avançada y de también personas que imunossupressão, ya e habían também sido pessoas que já diagnosticadas haviam de sido VIH, que habían estado en tratamiento diagnosticadas com antirretroviral, HIV, pero já que tinham habían tido abandonado el tratamento tratamiento y antirretroviral volvían e también con un estado voltaram de com um avanzado estado de avançado VIH, que es lo que de llamamos en HIV naranja e los tuberculose, ou seja, reinicios. são Y aqueles podemos ver que reinícios, de como estos aparecem reinicios em cor presentan amarela. un alto Esses porcentaje de reinícios também positividad al apresentam uma TB-LAM, alta porcentagem de dando que pensar um alto resultado de positividade. cómo se hubieran podido evitar Como también então estas eles personas que poderiam ya ter estaban en evitado contacto essa con los situação, essas servicios de pessoas salud que já estavam em contato com utilizando os serviços de saúde, la utilizando herramienta
obviamente, a ferramenta de TPT. Podemos ver aqui do lado de baixo, nas Américas, como as pessoas, os novos diagnósticos, de HIV. Em amarelo, podemos ver aqui que ainda tem uma porcentagem muito baixa de início de TPT, como aparece em verde. Com relação ao tratamento da tuberculose e a tuberculose resistente ao medicamento, podemos ver do lado esquerdo a evolução e o sucesso de tratamento. Em verde, o sucesso de tratamento da TB sensível. E em azul, o sucesso de tratamento da tuberculose resistente ao medicamento com um gráfico ligeiramente ascendente. Sabemos que os países estão implementando o BIPAL, o BIPALM e BIPAL. Temos aqui no mapa de 2025, onde aparece que praticamente todos os países já incorporaram esses novos medicamentos, que têm alta eficácia. Então, esperamos um aumento, entretanto, para 2023, 2024. Talvez alguns dos oradores já vão apresentar aí um aumento do êxito do tratamento da tuberculose resistente ao medicamento, com esses novos esquemas de tratamento oral. Entretanto, chama a atenção ainda que não conseguimos melhorar o sucesso do tratamento da tuberculose sensível. De fato, pioramos em relação a alguns anos. Ou seja, esse é um chamamento para que nós façamos mais esforços, tenhamos mais atenção às pessoas, para que tenhamos maior adesão. Serviços integrados, o primeiro nível de atendimento, obviamente, uma integração entre trabalhadores de saúde com também líderes de comunidade, das comunidades e utilização das ferramentas como a telemedicina, além de todas essas outras intervenções que também, das quais vamos ouvir posteriormente, com relação à proteção social. Com relação, aliás, à proteção social, vemos aqui o ônus econômico enfrentado pelas pessoas que padecem de tuberculose. Do lado esquerdo, podemos ver a porcentagem de lares afetados por custo catastrófico nos diferentes países que fizeram essa pesquisa na nossa região. Podemos ver que entre 13% e 52% dos lares houve um empobrecimento depois de um episódio de um surto de tuberculose. Isso não quer dizer que eles ficaram mais pobres, na verdade se refere a lares que enfrentaram uma redução da renda de mais de 20%, isso comparado a antes da tuberculose. Não somente mais de 20%, entre 3% e 20% desses lares perderam mais da metade de suas receitas anuais devido à tuberculose. Um dos exemplos que ainda vemos aqui, vocês vão ouvir sobre isso em alguns minutos, é justamente como o aumento de desemprego ocorreu entre 2 a 35 vezes entre as pessoas que tiveram episódio de tuberculose. Obviamente, temos aqui em verde emprego informal e formal, depois em azul, e depois vocês podem ver aqui um movimento até o grupo mais abaixo, de cor rosa, que são os desempregados, 23%. Antes da tuberculose, aí desemprego de 44% de desemprego depois de terem tido tuberculose. Em resumo, um dos pilares e prioridades para a tuberculose que nós revisamos e revemos nesta apresentação, a busca ativa com essas novas ferramentas, tratando as populações vulneráveis como grupos especiais. Estas são informações para tratar de maneira mais focada, e essas separação em lugares mais amplos são uma grande implementação para a implementação do TPT
e a busca de contatos, assim como a implementação rápida de tratamentos rápidos, focando nas pessoas com apoio da comunidade e na proteção social tão importante para quebrar esse ciclo de pobreza em que estão todas essas pessoas. Nós também veremos um exemplo, um dos palestrantes falará da abordagem multissetorial e envolvimento da sociedade civil e comunidades em todas as responsabilidades da TB, buscando e tratando para todos. Muito obrigado, Mônica, por sua apresentação. E nós vimos em detalhes as respostas e as dificuldades, mas o Dr. Barbosa também mencionou todos esses aspectos, mas também as oportunidades dos avanços e prioridades que estamos nos colocando para tratar dessa situação tão preocupante e como avançar para terminar a tuberculose. Países da região estão avançando nesta região e, neste momento, aprenderemos alguns dos exemplos que vemos na região, como experiências, intervenções, que são experiências notáveis de comprometimento e investimento, apoio, e os resultados chegam. A seguir, então, ouviremos Victor Atala, do Ministério da Saúde da República Dominicana, que contará por vídeo sobre o compromisso do país para ver os avanços que fizeram nos últimos anos, especialmente os avanços que tiveram na preparação de um arcabouço multissetorial para a resposta à tuberculose no país. O senhor tem a palavra. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Bom dia a todos. Participar en este importante panel sobre las experiencias de compromiso, inversión y logros para poner fin a la tuberculosis. TB. Es un honor compartir con ustedes los avances y esfuerzos que la República Dominicana ha desarrollado en la lucha contra la tuberculosis, enfermedad infecciosa que sigue siendo la principal causa de muerte a nivel mundial por un solo agente infeccioso. Conscientes de este desafío y en línea al compromiso asumido en la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas 2023, hemos implementado diversas estrategias para acelerar los esfuerzos de erradicación de la TB en nuestro país. En ese sentido, el Ministerio de Salud, a través del Programa Nacional de Control de la Tuberculosis, que lidera la respuesta estratégica para el control de la enfermedad, o controle da enfermidade. E isso com sucessos importantes, entre eles a redução progressiva na detecção, com um aumento de acordo com a estimativa da OMS. Da mesma maneira, a mortalidade aparece com uma tendência decrescente na redução de mortalidade por tuberculose de 25 pessoas com incidência em 2025, perdão, e 25% de mortalidade. Da mesma maneira, do nosso comprometimento com as nossas metas na terceira reunião da ONU sobre doenças contagiosas em 2023. Seguimos isso com um avanço em 2024 com cobertura de tratamento da tuberculose. Nós atingimos 93% em 2020, excedendo a nossa meta de 90%. A cobertura e os testes, nós saímos de 8% em 2018, com a meta de 100% em 2027, com um pacote de saúde especial com 95% de cobertura, atendendo serviços essenciais, cobrindo 95% para atingir essas metas. O nosso país
está tendo uma série de ações nas quais encontramos, primeiramente, um custeamento sustentável de fundos internacionais, melhorando também o custeamento estatal contra a tuberculose com um orçamento de quase 7 milhões de dólares, com um orçamento voltado para resultados com diferentes instituições governamentais. Número 2, acesso a teste molecular rápido para aumento da cobertura. Nós compramos 33 equipamentos que distribuímos no país. Número 3, tratamento rápido, mais eficiente para tuberculose infantil e também para droga resistente, reduzindo o tempo de tratamento de 6 para 3 meses e para adultos de 18 para 6 meses. Perdão, número 4, o uso de equipamento utilizando uma detecção mais avançada, especialmente em penitenciárias. E número 5, inclusão social dos pacientes com tuberculose, implementando políticas para mitigar o impacto financeiro nos domicílios afetados, incluindo o acesso a processos sociais como o Superate, que apoia com suplementos dietários e educação. Número 6, esforços intraseccionais coordenando com o Escritório de Segurança Social Nacional para cobrir a tuberculose no Programa Nacional, garantindo uma cobertura mais ampla para os pacientes. Um dos principais comprometimentos que assumimos no nosso país foi a implementação do Programa de Responsabilidade Multissetorial. Esta estratégia reúne 17 setores-chave, incluindo políticas sociais, justiça, educação e da sociedade, com os meios de programas intrasetoriais. Incorporamos programas contra a TB na nossa rotina diária como um orçamento para sua implementação. O nosso governo está muito comprometido com a eliminação da tuberculose e nosso investimento crescente e ampliação da cobertura e a implementação da estratégia intrasetorial nos fazem avançar para atingir e realizar o compromisso de eliminar a TB até 2030. O nosso compromisso com essa eliminação é crucial, também o seu comprometimento para garantir uma qualidade de vida melhor para a nossa população. Muito obrigado. Muchísimas gracias al doctor Atala por sus palabras. Muito obrigado, doutor Atala, por suas palavras da República Dominicana. Um ótimo exemplo de uma expansão sustentável na expectativa nacional em resposta à tuberculose, com o apoio do Banco Mundial e também com um compromisso multissetorial que é requerido para eliminar a tuberculose. Nós sabemos que ela é muito correlacionada com a desigualdade econômica e é por isso que nós precisamos deste comprometimento e intervenção de todos os setores para enfrentar esses determinantes socioeconômicos que têm tão grande impacto na sociedade e na população. Nós esperamos, então, que a experiência da República Dominicana seja um exemplo das regiões, para a região. Parabéns, muito obrigado. Temos mais de 550 pessoas aqui. Muito obrigado por sua participação. Estamos avançando com o programa. É um prazer ouvir agora o Dr. Barreira, que é diretor do Departamento do Departamento no Ministério da Saúde no Brasil, que vai falar dos investimentos com o compromisso e o impacto desses programas no sentido da eliminação da tuberculose
para as pessoas mais vulneráveis. O senhor, Dr. Barreira, obrigado por sua participação hoje. A palavra é sua. Bom dia. Good morning to everyone. Gracias, Pedro, por la invitación, por todos los colegas de OPS, también los colegas de República Dominicana, El Salvador, Peru, por participar. Obrigado a todos os colegas por participarem deste webinário tão importante. Falarei em português para ganhar tempo, porque 10 minutos são muito poucos para falar da proteção social da tuberculose. Fernanda, pode passar. Bom, como todos sabem, o Brasil é um país de alta carga de tuberculose e extremamente desigual. Infelizmente, nós puxamos a incidência e a mortalidade das Américas para patamares mais altos, com cerca de 84 mil casos de tuberculose por ano, foi o que tivemos no ano passado, e pela primeira vez na história tivemos mais de 6 mil óbitos, 6 mil mortes no ano de 2023. Muito importante dizer que a tuberculose, como em toda parte, se concentra sempre nas populações de maior vulnerabilidade, especialmente as pessoas privadas de liberdade, como já citado aqui, pessoas em situação de rua, homeless, indígenas e, atualmente, muitos casos imigrantes também. 25% dos casos de tuberculose do país são nessas populações que eu citei. E, em consequência dos determinantes sociais da doença, nós temos uma grande perda de segmento, pessoas que não conseguem concluir o tratamento e hoje supera 15% do total das pessoas com tuberculose acompanhadas no Brasil. Pode passar, por favor? Eu não vou entrar em muitos detalhes em função do tempo, mas é conhecido o fato de que, mesmo em situações em que o poder público fornece toda a assistência, todo o medicamento, vacina, profilaxia, todas as formas de cuidado, ainda assim a tuberculose leva a uma perpetuação da pobreza. E vocês podem ver nesse gráfico, no canto superior esquerdo, que a parte de medicamento em azul é uma parte muito pequena, que no Brasil, inclusive, é totalmente fornecida pelo governo. Mas os gastos indiretos, né, não médicos, e a perda de renda significam do somatório, mais de 90% dos gastos da tuberculose aqui no país. A Mônica já mostrou o gráfico inferior, em que o mais importante é mostrar que, a partir do episódio da tuberculose, há uma grande migração de pessoas em todas as situações de aposentadoria, de autoemprego, de emprego formal, para desempregados, né? Vocês podem ver que, a partir do momento da doença, quase se dobra o número de desempregados. Pode passar, por favor? O que eu quero realmente enfatizar, e a mensagem principal dessa apresentação, diz respeito à necessidade de uma integração intersetorial, né, garantindo a inversão, garantindo o investimento no enfrentamento da tuberculose, mas principalmente nos seus determinantes sociais. No Brasil, nós temos dois grandes sistemas, né, de toda a Seguridade Social, que envolvem a saúde, o Sistema Único de Saúde, e o Sistema Único de Assistência Social. No Brasil, saúde é um direito de todos e um dever do Estado, baseado na nossa Constituição, e o nível federal garante que, a cada ano, no mínimo 12% dos recursos do país sejam investidos na saúde, e sempre variando de acordo com o PIB do ano anterior. Então, havendo aumento do PIB, há aumento do investimento. Se não houver aumento do PIB, não há diminuição do investimento. 12% é o mínimo. No nível dos estados, essa obrigação de investimento é de 15% e dos municípios de 12%. Da mesma forma que a saúde é um direito de todos, a assistência social também é um direito universal,
independentemente do cidadão contribuir ou não para a Seguridade Social. E esse financiamento é compartilhado entre o orçamento público e as contribuições sociais feitas pelos assalariados dentro de empresas privadas ou públicas. Pode passar, por favor? Eu quero dar dois exemplos muito importantes deste investimento na saúde, direto ou indireto, que é o cadastro único, que nós chamamos de CadÚnico, que foi criado em 2001, que é um cadastro de todas as famílias consideradas de baixa renda para que elas tenham acesso aos programas sociais. Esse cadastro é feito pelo Sistema Único de Assistência Social, em toda a rede de assistência social do país, e até o ano passado nós tínhamos cerca de 73 milhões de pessoas cadastradas no cadastro único. Isso inclui, inclusive, estrangeiros, migrantes e toda pessoa que tem uma renda inferior a $43 por mês. Esses dados eles são cruzados com vários outros sistemas de informação, especialmente com sistemas da saúde, que nos permitem pensar e prover assistência social também pela saúde às pessoas que têm a situação de pobreza e afetados pelas doenças de determinação social e, no caso, muito especialmente a tuberculose. O Bolsa Família, que é uma bolsa, o maior programa de transferência de renda do mundo, foi criado em 2003 e já chegou a contemplar mais de quase 90 milhões de pessoas. Hoje estamos em torno de 73 milhões. Tem um aspecto muito importante, que essa transferência de renda ela é condicionada à frequência escolar das crianças, à realização de pré-natal, de vacinação e de acompanhamento do estado nutricional, né? Além de programas complementares de alfabetização, capacitação profissional e outros. Como o tempo está já encerrando, pode passar, por favor? Eu queria aqui falar, neste gráfico da direita, que das pessoas que recebem algum tipo de transferência de renda, vocês veem em azul a população indígena, em verde a migrante, em laranja a situação de rua e azul escuro as privadas de liberdade. Para vocês verem como essa transferência de renda se dá nas populações mais vulneráveis, né? Bom, tivemos essa variável, beneficiário de transferência de renda, incluída na ficha de notificação do Sinan, que nos permite ter esse cruzamento aqui no Ministério da Saúde, e cerca de 9% dos casos de TB notificados no ano passado eram beneficiários, embora a gente saiba que há uma subnotificação e esse número é ainda maior. Essa plataforma também permite muitos estudos de determinação social relacionados às doenças. E hoje, no Brasil, nós temos uma coorte de 100 milhões de brasileiros que foram registrados no Cadastro Único. Pode passar, por favor, Fernanda? Pode passar toda... Eu queria só salientar, obviamente eu não vou ler esse slide, mas mostrar o quanto de evidências da literatura nós temos do efeito da transferência de renda do programa Bolsa Família na resposta à tuberculose. Recentemente, nós tivemos na Nature uma publicação mostrando a diminuição da incidência e a diminuição da mortalidade, foi aqui no canto inferior, das pessoas que recebem Bolsa Família em relação à tuberculose. Vários outros estudos já mostraram a diminuição da perda de segmento, do abandono, o aumento da taxa de cura, enfim, a Bolsa Família tem um efeito direto tanto na melhora dos indicadores operacionais, como taxa de cura e abandono, quanto nos desfechos, né? Melhora da diminuição da mortalidade, diminuição da taxa de incidência, etc. Acho que caminho para os dois últimos slides, para terminar ainda em tempo. Bom, eu quero dizer que essa apresentação está disponível, pode ser compartilhada, porque não dá realmente para entrar em detalhes em 10 minutos. Mas pensando aqui nos efeitos diretos e indiretos do Bolsa Família em relação à tuberculose,
vocês observem que os efeitos indiretos em habitação, em educação, em segurança alimentar, em vários outros componentes, são muito mais importantes do que o efeito direto em relação à redução de custos do tratamento ou diretamente ao suporte das pessoas com tuberculose. Acho que é o último slide, pode passar. Bom, sim, tenho mais um, mas é bem rápido. Aqui mostrando uma série histórica de todas as ações de proteção social que nós viemos fazendo em relação à tuberculose, desde 2017, com o Plano Brasil Livre da Tuberculose, a revisão deste plano em 2021, vários momentos de parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social em 2018, 2019, 2021, e agora, no ano passado, o lançamento do Programa Brasil Saudável, que visa, alinhado à OMS e à OPS, a eliminação das doenças determinadas socialmente. No Brasil, nós escolhemos 11 doenças e 5 infecções transmitidas de mãe para filho. Essa política, esse programa foi inspirado na proposta de eliminação da tuberculose por meio da criação de um comitê interministerial composto por 14 ministérios para a eliminação da tuberculose e outras doenças determinadas socialmente. A gente está agora no ano da implementação desta política, deste programa de eliminação de doenças, e esperamos até o ano 2030 conseguir entregar várias eliminações, como já conseguimos no ano passado, inclusive com a presença do Dr. Jarbas Barbosa aqui no Brasil e o diretor da OMS, Tedros Ghebreyesus, com a eliminação da filariose linfática, a elefantíasis, aqui no Brasil. Esperamos também entregar a eliminação da tuberculose como problema de saúde pública até o ano 2030. E meu último slide, para terminar, enfatizando que a sensibilização das pessoas, da assistência social e dos pacientes com tuberculose, dos benefícios disponíveis para essas pessoas, a recomendação também na assistência social do encaminhamento das pessoas com tuberculose em situação de risco. Bom, vamos lá. Então, fechando aqui, porque acabou meu tempo. Bom, voltou. Trabalhamos também no parlamento com benefícios financeiros específicos e estados, como o Rio de Janeiro e outros, desenvolveram também estratégias específicas de benefício social, como o Rio de Janeiro, que tem um cartão de benefício social para transporte, para cesta básica e outros benefícios. O último slide, por favor. E desculpem ter estourado o meu tempo, mas 3 mensagens chave para essa apresentação a vulnerabilidade social precisa ser mensurável, e isso é um esforço que os programas vêm fazendo, a comunidade científica, a sociedade civil, no sentido da gente poder mensurar a situação atual e o progresso para a diminuição da vulnerabilidade social. O segundo ponto é a expansão da cobertura, ao mesmo tempo que se fortalece os sistemas de saúde e proteção social, eles não podem caminhar de forma isolada ou apenas um deles. É fundamental trabalharmos em conjunto a assistência social e o sistema de saúde. E, por fim, as estratégias específicas para a tuberculose precisam ser melhoradas, aprimoradas, junto às ações de proteção social. Desculpe ter passado o meu tempo, mas espero ter contribuído com o debate em relação à eliminação da tuberculose. Muito obrigado. Excelente. Muchísimas gracias, doctor Draurio, por la excelente intervención. Los programas de protección social. Obrigado, Dr. Drauzio, por sua excelente apresentação. O programa, como nós vimos no Brasil, tem um papel fundamental no controle da tuberculose e seus determinantes sociais, como a pobreza, as desigualdades e também melhora dos resultados de saúde em tuberculose. Muito obrigado, de maneira geral. Muito obrigado, Dr. Barreira, sobre como o programa Bolsa Família contribuiu não só no seu país, mas no mundo também, porque ele tem também um impacto direto e indireto na melhoria dos resultados de tratamento, incidência de mortalidade em TB, e especialmente
na população mais vulnerável. Eu acredito que a rota adotada pelo Brasil é de ter esta abordagem e iniciativa multissetorial, não somente para eliminar a tuberculose, mas também as outras doenças de influência social, são emblemáticas e uma inspiração para toda a região. Parabéns, Dr. Barreira, muito obrigado por sua participação. Continuamos com nosso programa. Nós estamos com quase 600 participantes e eu gostaria de dar as boas-vindas ao senhor Peña Sánchez, que é vice-ministro de Saúde no Peru e compartilhará sua experiência na implementação e avanços que estão tendo para recomendações para a tuberculose, mais especificamente para a TB-DR, a droga resistente. Como resultado como exemplo dos resultados, muito obrigado, Dr. Peña Sánchez, a palavra é sua. Muito obrigado, Dr. Pedro. Saudações especiais ao Dr. Barbosa e outros representantes da OPAS e todos os países e palestrantes que temos hoje. Todos os participantes que temos aqui, é um grande prazer estar aqui e contar-lhes sobre os avanços. Trabalhamos no Ministério da Saúde, combatendo o TB. Confirmem que estão vendo o meu slide, por favor. Sim, estamos vendo. Estamos vendo. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma descrição rápida da implementação do esquema para TBDR. Eu gostaria de descrever rapidamente as tendências nos últimos anos no nosso país. Os senhores veem em azul, claro, azul claro, que nós temos TBDR, droga resistente, com uma tendência crescente, muito importante, e lembrem também que a nossa capacidade de diagnóstico muito aumentou o uso de testes moleculares. No momento que identificamos as mutações, tornam as variações resistentes, nos impactam a capacidade de detecção. Isso quer dizer grandes vantagens, porque quando nós temos detecção antecipada ou avançada, precoce, é melhor. Então, avançamos diretamente para o tratamento para poder interromper a transmissão. Até o ano passado, nós tivemos mais ou menos uma população de 34 milhões de habitantes na nossa população até 2024 e nós tínhamos aproximadamente 33 mil casos de mortalidade por TB, com casos novos e também recaídas ou recidivas, infecções de TB juntamente com diabetes e os avanços do tratamento preventivo. Obviamente que, além do número de tuberculose resistente e também os casos do aspecto geográfico do nosso país, vocês podem ver que, fundamentalmente, a epidemia está concentrada na região de Lima. Mais de 54% dos casos estão, na verdade, localizados nessa parte, que é a região metropolitana da capital, com mais densidade demográfica, obviamente, são características do determinante social que aumentam ainda mais esse problema. Não somente no caso da tuberculose, mas também outros
micro-organismos resistentes, enfim, 73% dos casos de forma resistente da doença está concentrado na capital, Lima, Peru. 90% dos casos de tuberculose é XDR. Justamente por causa dessa avaliação epidemiológica, vocês podem ver aqui do lado direito no mapa a concentração de casos com maior incidência. E para que nós pudéssemos fazer uma comparação entre as regiões, nós vemos aqui que a concentração dos problemas na região amazônica, como aparece em vermelho no mapa, e também a seguinte categoria de incidência, que seriam as regiões das serras. Vejam só. Na verdade, para o aumento de capacidade de diagnóstico, não somente como oportunidade, mas também para nós termos a detecção e ver quais são as formas existentes da doença. Podemos aqui contar com 14 laboratórios. São, na verdade, de aí para 29 laboratórios que têm a capacidade de justamente realizar diagnóstico molecular, isso em 2024, e também descobrir as formas existentes da doença. E a perspectiva para este ano de 2025 é garantir a presença de laboratórios em 100% de capacidade de diagnóstico, justamente com a cobertura total do país, para também poder identificar resistências para medicamentos de primeira e segunda linha. Isso para todo o Peru. Nós estamos fortalecendo 72 laboratórios regionais e hospitais também, que aí também no sistema penitenciário nacional, como já foi detalhado anteriormente, obviamente é uma população-chave, e isso é crucial para que nosso trabalho possa ser feito. Na verdade, é um potencial de perpetuação, de perpetuidade desse problema. Então, temos que trabalhar dessa forma. Temos a tendência no nosso país de ter uma cobertura com os ensaios moleculares que, vejam só, houve um incremento, um aumento importante nos últimos anos, para poder contar com esses elementos que nos permitam fazer, então, esse trabalho de forma oportuna. E também a identificação de cepas resistentes para que nós possamos atuar em forma de cadeia. Temos plena consciência de que podemos, em um nível primário de atenção, em um espaço não somente que seja a porta de entrada nos serviços de saúde, mas também a proximidade à nossa população, nós possamos ter aí contar com equipamentos que permitam fazer um diagnóstico oportuno. E isso é chave para a luta contra essa doença. A nossa gestão ministerial entende que isso é um dos eixos fundamentais e, na verdade, é um compromisso político do governo, fortalecer a atenção primária ou atendimento primário com esse combo, que são equipamentos de vários equipamentos que contam com inteligência artificial para fazer o diagnóstico molecular, e também um equipamento de raio-x, equipamento de biologia molecular, o TrueNat, que faz esse teste de detecção de forma muito rápida, e também um equipamento de eletrocardiograma, e também analisadores de hemoglobina e glicosilada. Vocês viram na slide anterior. A proporção, então, de co-infecção com diabetes, mellitus é muito importante. E é importante fazer essa vigilância. Com relação à expansão do diagnóstico molecular contra a tuberculose, tem definitivamente esse tipo de concentração, com mais incidência de casos, tanto de tuberculose sensível como também outras formas existentes, à medicina, ou ao tratamento, e a implementação, então, de diagnóstico molecular está tentando encontrar essas populações chave. Obviamente que isso é muito importante, é um trabalho desenvolvido por uma equipe de pesquisadores que estão com a doutora Larcone para a prevenção e controle da tuberculose. E
Em função dessa geração de evidências, vamos fazendo alinhamento do nosso trabalho. Obviamente, a preocupação da nossa gestão ministerial é realmente responder de acordo com as evidências, tudo baseado em evidências, baseado nessas informações. Obviamente, aqui temos a implementação de esquemas orais mais rápidos para a tuberculose, com a nova tecnologia que já existe. Na verdade, nós queremos garantir essa autorização do uso. E houve uma portaria do nosso ministério convocando todos os envolvidos para que possamos contar com a lista de tecnologias complementares, como o BEPAL, BEPALM, e com a série de medicamentos que já estão disponíveis para justamente completar a implementação desses esquemas orais. Isso que seja sustentável ao longo do tempo para cada vez mais alcançarmos a maior número de pessoas, a maior população, de uma forma geral. O impacto que esses sistemas é espetacular. Estamos passando de uma terapia que obrigava os pacientes a ter 150, administração de 150 injetáveis, mais de 8.400 comprimidos em 6 meses para um tratamento, agora exclusivamente oral. Obviamente que é mais fácil, tem mais adesão, a aderência do paciente é muito maior e isso, obviamente, causa um impacto positivo no tratamento, na eficácia do tratamento. E temos, então, esse avanço desses esquemas de tratamento oral encurtado e, obviamente, temos aqui esquemas de cobertura de casos com eh, vocês podem ver, como, por exemplo, no caso de tuberculose resistente ao medicamento, então está aqui, pela ausência dos casos, vocês podem ver que sejam resistentes ou então a população que seja suscetível a esses esquemas, e contamos com a implementação desse esquema a nível nacional. Isso causa um impacto importantíssimo, tanto na adesão ao tratamento, como no sucesso da terapia. Vocês podem ver aqui, em ambos gráficos, o comportamento da tendência ao longo dos anos, mas na verdade, houve um equilíbrio do comportamento desde o ponto de vista terapêutico e pudemos reduzir o índice de abandono de quase 24%. E isso no esquema de 18 meses para agora 7,5% com aqueles esquemas orais adotados. E a população, 60,9% a mais de 90% da população com esquema oral encurtado. E esse é um impacto importantíssimo. Na verdade, nós necessitamos continuar avançando, alcançando cada vez mais a nossa população suscetível. E, obviamente, que o Ministério da Saúde, a equipe, toda a turma, o equipamento, a nível nacional, considera sendo esse o fronte mais importante para poder garantir a expansão desse trabalho a todo o país. E eu me lembro com muito orgulho de ter participado pessoalmente, temos aqui a visita da Organização Mundial da Saúde na administração do primeiro paciente com administração com esse tratamento oral encurtado, que vocês vão ouvir, na verdade, um testemunho muito emotivo. Vocês já têm a imagem da paciente já curada depois do tratamento, então estão aí já reintegrando-se à força trabalhista, a força trabalhando de novo, então a massa econômica ativa para o benefício das famílias e, obviamente, está aí já ouvido nas apresentações prévias. Isso é um impacto muito importante, aquele bem-estar, e, obviamente, isso causa um bem-estar para toda a população, para toda a família, para a população de uma forma geral. Com relação a investimentos, nós aumentamos ostensivamente o financiamento entre 2018 até 2025. Vejam só, o componente tuberculose, a tendência aqui, a evolução do orçamento do programa orçamentário. Temos a consciência que isso requer mais investimento ainda. Insistimos com o Ministério da Economia e Finanças por mais
apoio para poder continuar fazendo a identificação, tratamento preventivo, identificação de pontos de contato e, obviamente, a administração de medicamentos nesses esquemas que realmente constituem uma redução terapêutica. E isso, obviamente, vai levar ao sucesso na eliminação da doença. Eu gostaria de terminar agradecendo a cada um de vocês pela atenção e coloco-me à disposição. Podemos divulgar aqui o trabalho, as evidências geradas no nosso país para que possamos contribuir a todos os países membros da OPAS que alcancem em conjunto esse resultado tão esperado de eliminação dessa doença em nossos países. Muito obrigado. Señor viceministro, doctor Peña, muchísimas Doutor gracias. Penha, vice-ministro, muito obrigado por suas palavras e parabéns pela determinação e obstinação do país na aceleração de expansão de todas essas estratégias chave e recomendações para a eliminação da tuberculose, como já mostrou, principalmente nas APAs, nos primeiros no primeiro nível de atendimento, e como o senhor mostrou. Obviamente que o Peru é um dos pioneiros na região de implementação de muitas dessas tecnologias e inovações que nós temos para melhorar, obviamente, as expectativas e melhorar o tratamento, como de radiografia digital, a inteligência artificial e também com relação à resposta para a população carcerária. Também a implementação desses esquemas encurtados para o tratamento da tuberculose, e estamos certos e convencidos que com esse avanço que os senhores têm tido e a velocidade, esperamos poder ver importantes progressos e resultados com relação à cobertura e de tratamento da tuberculose. E também com todos esses avanços que o Peru, como é um país de alta carga da doença, e isso pode ser, e o trabalho e resultados positivos pode ser muito motivador para todos os outros países da região. Então, parabéns, doutor Penha, muitíssimo obrigado. E como eu havia comentado, agora continuaremos com um vídeo do Peru sobre a experiência de implementação desses esquemas encurtados para a tuberculose resistente, e também temos o testemunho do pessoal da saúde, do Programa Nacional, e também o testemunho de duas pessoas com tuberculose resistente receberam esse tratamento encurtado, e vamos ouvir então como foi a experiência. Vamos passar então o vídeo, por gentileza. Tossiava bastante, tossiava duro, tossiava. Eu tossia muito, tinha uma dificuldade tremenda para respirar, não conseguia respirar. E eu não conseguia falar. Geralmente vem pacientes aqui que têm mais ou menos já muita tosse por mais de 15 dias, e muitas vezes tem aquele desconforto e tem às vezes febre, e normalmente tem algum problema alimentar, e aí recebe uma avaliação, faz uma prova de escarro e para ver se o paciente teve o resultado positivo para TB. Lima tem uma alta porcentagem de infecções, tuberculose, e pode ser curado. Entretanto, muitas vezes o tratamento não é eficiente devido à resistência. E esse é o cenário de Lima. É necessário trabalhar. Bom, eu necessitava então a injeção e me doía todo o meu corpo, não conseguia dormir. Nós temos notificados mais de 33 mil casos de tuberculose, isso para 2023. E dessa população, mais ou menos 3.100 era de tuberculose resistente ao medicamento. Então, desses 3.100, mais ou menos 2.050 casos eram resistente múltipla, resistência múltipla, ou então a rifampicina. E com esse novo esquema, o Bipal e o Bipal-M, é muito mais aceitável e é muito mais benéfico, no sentido de que o paciente já não necessite 18 meses de tratamento, mas somente 6. E tudo é feito de forma oral, tratamento oral. Temos mais de 500 pacientes já em tratamento com esse esquema, ou esse regime de tratamento encurtado. E através dessa estratégia de tuberculose, desde o ano passado, nós temos, então,
proporcionado informação a todos os trabalhadores de saúde sobre o novo esquema oral, com explicações sobre os novos medicamentos que vão ser usados. E esse, na verdade, é um desafio de reestudar todos os novos tipos de medicamentos e os efeitos secundários, a forma de uso, e não somente por parte do pessoal que trabalha na área médica, mas também o pessoal técnico que pode nos ajudar e para que nós possamos, obviamente, guiar os pacientes, orientar os pacientes de forma correta. Bom, depois que eu recebi o diagnóstico, eu me senti muito mal. Porque, na verdade, eles me disseram, depois de 1 ano e meio, com todas as injeções, esse tratamento, é muito cansativo, é difícil. E, bom, comparando com esse novo tratamento agora, com o BPAL-M, é muito mais fácil, é mais curto, é melhor para todos nós. No caso de quando antes tinham que tomar muitos medicamentos, na verdade era uma média de 17 cápsulas, mais a parte injetável. E, obviamente, muitas pessoas desistiam do tratamento. E os pacientes se sentem muito mais cômodos agora e mais agradecidos, justamente porque esse novo esquema é mais curto, são 6 meses, e no caso do BPAL-M, e não existe a necessidade de tomar injeção. Bom, na verdade, nós começamos desde o ano passado e nós começamos a expandir esse diagnóstico molecular na verdade, a OMS e da UPAS, a orientação. E isso é o primeiro nível de atenção, para trazer então a especialização, esse nível primeiro de atenção, atenção primária, e eu diria que todos esses esforços aqui no nosso país estão fazendo com que nós possamos introduzir novos medicamentos com os melhores ritmos de tratamento para poder diminuir o tempo e melhorar, obviamente, as rotas orais de administração do medicamento, proporcionar então uma terapia preventiva para TB muito mais curto, mais fácil e poder melhorar os diagnósticos através da biologia molecular e da radiologia digital. Esses são os esforços que nosso país tem tentado proporcionar para todos os nossos pacientes. E o que nós pedimos aos pacientes é que eles mantenham a adesão ao tratamento. No centro de saúde, né, obviamente nós tratamos todas as famílias. Isso todos somos uma família, os médicos, os enfermeiros, e cada domingo não tem doença que possa te acabar contigo. Então, obviamente que nós queremos trabalhar, queremos ser saudáveis. Seguindo as recomendações da OPAS e da OMS, em outubro de 2023, Peru iniciou um novo tratamento para a tuberculose resistente ao medicamento, com esquemas orais encurtados. É muito mais fácil para o paciente. Na OPAS e a OMS estão acompanhando esses esforços para fortalecer as capacidades, treinamento técnico, na facilitação de compra de medicamentos através das estratégias da OPAS e, obviamente, ajudar nas políticas de atualização das políticas públicas e a OPAS e a OMS dão os parabéns para os esforços do Peru por toda essa educação, essa dedicação para colocar um fim à tuberculose e todos as equipes técnicas, o pessoal, comunidades, famílias, que nós justamente estimulamos a que eles continuem trabalhando em conjunto com esse objetivo em comum, de proporcionar saúde e bem-estar a todos e todas. Agradecer de nuevo al Ministerio de Salud de Perú. Devemos agradecer mais uma vez ao Ministério de Saúde do Peru e também Dr. Alarcón e a toda a sua equipe, todo o pessoal de saúde para conseguir esse resultado e o pessoal também da OPAS no Peru, doutora Birmi e também a Angeli, por poderem compartilhar esses vídeos e a realização dos vídeos. Então, parabéns por todos esses progressos que tiveram. A gente, obviamente, temos esses esquemas menos tempo e, obviamente, esse pacote de atendimento integrado que, obviamente, trata as comorbidades, que são muito importantes
importantes, e inclusive os programas de cesta de alimentos mais amplos, como nós havíamos visto no caso do Brasil também, o apoio à comunidade e o uso das ferramentas da telemedicina que podem favorecer, então, a adesão ao tratamento e acompanhamento do tratamento. Todas essas são intervenções que vão nos permitir mudar os resultados e permitir que mais pessoas em tratamento possam ir adiante para poder eliminar esse problema da doença. Só para recordar, esse vídeo também já está na nossa página da UPAS e também vamos compartilhar, além disso, a gravação desse evento e os materiais que sejam utilizados aqui no nosso Dia Mundial da Tuberculose. Então, com isso, colegas, já chegamos ao fim do nosso evento e estamos disponíveis, então, a concluir com mais de 630 participantes já conectados, além dos painelistas que continuam aqui conosco. Muitíssimo obrigado por terem estado aqui conosco durante esse seminário. Em resumo, nós vimos que a situação na região é preocupante, requer a atenção imediata, mas com certeza existem desafios, sem sombra de dúvida, mas há muita razão para ter otimismo e ver a situação de forma positiva, porque nós temos já ferramentas disponíveis, inovações disponíveis, que obviamente nos podem trazer respostas positivas, biomédicas, para melhorar o diagnóstico de forma ativa e também poder abordar de várias formas e ajudar as populações em alta vulnerabilidade, também com intervenções como tratamento preventivo para melhorar a situação e todo o pacote utilizado, os biomédicos, e também esperamos mais avanços, talvez uma futura vacina para a tuberculose, para que nós possamos alcançar esse sonho de pôr um fim, basta, à tuberculose e, obviamente, destacar a importância do nosso compromisso multissetorial. Não somente o pessoal da saúde que vai conseguir eliminar o problema de tuberculose, nós temos que contar com políticas de diminuição da pobreza, de alívio da pobreza, diminuindo os desafios importantes que as pessoas afetadas têm, como já vimos. Para isso, nós necessitamos um trabalho conjunto entre Ministério de Saúde, Ministério de Justiça, de Finanças, de Educação, de Imigração e todas as prefeituras. Portanto, queria reiterar o chamado de fortalecimento do compromisso e de poder trabalhar de forma conjunta com os setores, todos os atores e, com certeza, com a inclusão da comunidades, da sociedade civil, dos cientistas, dos parlamentares, todos temos um papel importante. Somente juntos vamos conseguir alcançar, conseguir a eliminação da tuberculose na região. E desde a OPAS, gostaria de comentar que nós aqui vamos continuar trabalhando em conjunto com os países para que nós consigamos ir avançando. Para fechar, por último, eu gostaria de agradecer aos painelistas, ao Dr. Barbosa, ao Dr. Alonso e às autoridades da saúde, Dr. Adala, Dr. Barreira e Dr. Penha. Muitíssimo obrigado mais uma vez por terem estado aqui conosco durante hoje e compartilhar as suas experiências. Também gostaria de agradecer a todos os colegas que já da região estão trabalhando de forma diária, dedicada, muito importante, agregando seus esforços para pôr um fim ao problema que é a tuberculose. Graças a eles, nós vemos que obtivemos até agora resultados fantásticos. E gostaria de agradecer também a toda a equipe logística, aos tradutores, com certeza, o pessoal da UPAS aqui na nossa oficina regional e também aquelas pessoas que estão atrás das câmeras, a partir das oficinas de países e principalmente a equipe de tuberculose aqui da UPAS. Esperamos que de verdade vocês tenham gostado desse evento, que vocês tenham aproveitado bastante e tomara que nós possamos manter essas mensagens e compromisso conjunto ao longo de todo o ano. Esperamos que esse evento tenha sido de muita ajuda para reafirmar e fortalecer nosso compromisso de continuar trabalhando para o nosso futuro muito próximo. Muito obrigado mais uma vez e desejo a todos e todas